Primeiramente, boa noite para os que estão aqui ao vivo conosco, os que verão a gravação posteriormente. A gente vai começar essa semana conversando um pouquinho com vocês sobre a criação de novos hábitos, né? E conversar um pouquinho sobre como é difícil, né? E como que a gente consegue manter maus hábitos e não criar bons hábitos, né? Eu conversei um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais esse final de semana, e depois, conversando com a Mia, a gente decidiu, né? Ela também tinha pensado sobre esse movimento, e conversando com alguns alunos na semana passada, a gente viu a necessidade de trazer esse tema aqui no webinar. Boa noite, professora Núria, seja bem-vinda, né? Oi, boa noite, obrigada. Adorei a semana, adorei os temas dessa semana, meninas, muito bom. Será super bacana, né? A gente já trabalhou... tudo que eu consegui. Que gostoso! A gente já trabalhou esse tema um tempo atrás, né, Mi? E agora a gente resolveu trazer aqui para esse momento do webinar, porque de fato é necessário, né? É necessário nós olharmos para os hábitos que estamos tendo e como que a gente pode criar novos hábitos, né? Então, vamos conversar a semana toda sobre esse tema que é tão necessário para esse momento. Exatamente. Vamos, então, dar início ao conteúdo. Lembrando que nós estaremos de segunda a sexta, então nós vamos falar dos primeiros 5 hábitos até sexta-feira, e na próxima segunda e terça a gente vai dar continuidade aos próximos hábitos. Exatamente, né? E esse tema é muito tanto para os nossos alunos universitários, para os nossos alunos que vão fazer vestibular, para você que nem vai fazer um concurso e nem vai prestar o vestibular, mas que é um empresário, que é um empreendedor, que é um professor, né? Afinal, esse tema abrange diversas pessoas, né, Mi? Exatamente. E a grande questão é que se você se dispôs a estar aqui, a desenvolver novos hábitos, é que você já está, assim, com meio caminho andado. Porque o primeiro passo para que você construa novos hábitos é que você entenda que o seu não resultado, né, Sol, que você não atingir talvez aquele objetivo, aquela meta que você traçou antes da quarentena, pós-quarentena, durante a quarentena, talvez não esteja acontecendo porque os seus hábitos não estão colaborando para que aquilo aconteça. E quando você já consegue ter essa consciência, quer dizer que você já está, como a gente diz, né, meio caminho andado. Ter a consciência de que os hábitos podem transformar os seus resultados já é um grande passo. Exato, é o primeiro 1%. A gente vai conversar muito sobre isso com vocês durante a semana, mas esse movimento de estar aqui conosco é o seu primeiro 1%. Às vezes a gente começa com esse movimento de mudança, de querer mudar um hábito ou algo que está acontecendo na sua vida, pensando lá na frente, pensando, né, no 100%. E aqui a gente vai conversar muito sobre esse 1%, né? Esse 1%, e estar aqui, ter clicado, começado a assistir, é 1% para a sua mudança, para a mudança desse hábito que você, né, se propor a mudar ou querer criar um novo hábito. Exatamente isso. Acho que isso a gente já comentou, né? Os hábitos são quando a gente transforma os nossos hábitos, são pequenos ganhos sucessivos que formam os grandes blocos que constroem as paredes dos nossos sonhos. Então, a gente olha, às vezes, para o nosso objetivo e vê um castelo enorme, né? E fala, nossa, é intransponível, como vai ser difícil chegar lá. Não, se você entender que pequenos hábitos e pequenas ações são cada tijolinho, cada bloco que vai construir essas paredes, e o seu castelo, ao final dessa jornada, vai estar pronto. E a gente sempre se pergunta, né? Eu comecei falando isso para vocês, por que a gente acha que é tão fácil repetir maus hábitos e tão difícil criar bons hábitos? Eu não sei vocês, mas eu por muito tempo relutei em criar uma alimentação saudável. E a gente começa a pensar nessa frase pensando numa alimentação saudável 7 dias por semana, 30 dias, né, só comendo salada e coisas integrais, enfim.
você cria algo, um panorama dentro da sua cabeça, que aquilo fica muito grande. E você não consegue visualizar o êxito, né? Então, quando eu comecei a criar, né, esse movimento de colocar uma alimentação saudável, por exemplo, em casa não tem farinha branca. E quando a gente pensa, né, nesses movimentos, eu comecei aos poucos. E agora já não tem mais esse movimento aqui em casa. Por quê? Porque a gente começou com 1%, né? Com 1%. Então, e a gente sempre coloca isso, né? Como que é fácil repetir maus hábitos? Então, como é fácil criar esse movimento, vai dar um exemplo dessa alimentação? Porque a gente coloca algo muito grande e não se atenta a esses pequenos detalhes de criar bons hábitos. Eu estou, sim, criando bons hábitos. Não é porque a gente sai um dia daquele movimento que você não está no movimento de criar esse bom hábito. Né? E olhando para esse livro, ele fala muito sobre isso. A gente tenta mudar a coisa errada. E tentamos mudar o nosso hábito de maneira errada. Então, ao longo dos nossos encontros, a gente vai falar muito sobre isso. O como mudar. Pode passar. E para a gente conversar exatamente sobre isso, a gente vai explicar primeiro o que é um hábito. Porque para eu entender o que é um mau hábito, o que é um bom hábito, primeiro eu preciso saber o que é um hábito e por que eles surgem. Eu até trouxe aqui para vocês, né, o livro físico, O Poder do Hábito. Ele vai falar muito para a gente sobre o fato do hábito ser um processo que o nosso cérebro utiliza para poupar energia. Então, nós criamos hábitos desde criança. Vou dar um exemplo bem específico. O hábito de escovar os dentes. Você não para e pensa se você vai começar pelo dente esquerdo, né, por um ou por outro ponto. Você simplesmente começa porque aquilo já virou um hábito para você. Escovar os dentes é um hábito já para você. Tá, tudo bem, já é um hábito. Mas como que ele de fato starta em você? O ciclo do hábito, segundo esse livro, né, e também o hábito atômico que a Sol estava comentando, que ela falou nas redes dela esse final de semana, ele vai dizer que a gente tem um gatilho ou uma deixa que nos desperta um desejo, que nos leva a uma resposta, que é a rotina, o hábito que você pratica em busca de uma recompensa. Então, o hábito em si, ele não começa na ação. Primeiro tem uma deixa, um gatilho que starta em você esse problema, ou esse desejo, essa emoção. Esse desejo te leva a dar uma resposta que muitas das vezes é algo inconsciente, porque já se tornou um hábito, não é algo que você refletiu para fazer, é algo que você faz rotineiramente em busca de uma recompensa, né, Sol? Exatamente. E quando você começa essa mudança de hábitos, você começa querendo melhorar um pouco todo dia, né? Então, olhando para esse ciclo, você começa a querer ler um livro. Né? Você tem esse estímulo, você quer ler um livro. Depois acontece esse desejo, você olha e acontece esse desejo de ler esse livro. Normalmente a gente para nessa parte, não é? Eu, por muito tempo, eu não tinha esse hábito da leitura, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com esse hábito para a gente não ir para vários exemplos. Mas por muito tempo, e muitos alunos nos falam, né, Mi? Não consigo ler, eu não consigo me concentrar nesse livro, né? É impossível para mim. A gente começa nessa primeira fase, que a gente chama fase do problema. Né? Então, a gente até tem esse estímulo da leitura, esse gatilho, né? Esse gatilho vem, enfim, eu até compro um livro, né? Aí eu crio esse desejo, eu baixo o PDF, e eu fico nesse ciclo. Eu não avanço para o ciclo da resposta e da recompensa. Exatamente, exatamente. Por isso que quando eu consigo mapear, eu consigo olhar para os meus desejos, né? Só olhar para as minhas respostas, eu vou conseguir praticar o primeiro hábito do livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes.
Acho que o livro ele mostra muito esse processo no que diz, eu posso ser proativo ao invés de reativo, né? Eu posso escolher as coisas como elas vão funcionar. E para eu mudar esse hábito, eu preciso seguir o quê? Uma análise, né? E a primeira análise que eu preciso fazer é, eu quero de fato mudar esse hábito, né, Sol? Eu já identifiquei que esse hábito é ruim para mim? Eu já percebi que esse hábito é algo que tem feito com que o meu objetivo não aconteça? Pode ser uma questão de alimentação, pode ser uma questão de horário, pode ser uma procrastinação. O que tem te feito deixar para depois o seu sonho? E daí eu preciso escolher um hábito, que nem a Sol falou, não adianta eu querer começar carregando todos os tijolos do mundo. Eu vou começar pequeno por um hábito e analisar as 3 partes. Quais são essas 3 partes? Pode passar. Primeiro, eu vou olhar para o gatilho. Qual é o gatilho desse hábito ruim que eu estou querendo mudar? Que horas que acontece? Onde você está? Quem está mais perto de você? Quem está envolvido com você nessa prática? O que você acabou de fazer para te startar isso? Tá certo? Que emoção você está sentindo? Então, é muito importante eu entender que uma dessas 5 coisas pode ser a qual faz com que aquele hábito improdutivo se repita, né, Sol? Exatamente. Meu cachorro aqui tá super querendo conversar, então vocês me perdoem se eu silenciar aqui, que tá um pouquinho difícil a comunicação. Mas é o momento e é esse movimento de estar em casa, né? Estar em casa acontece todos esses movimentos, né, professora Núria? Enfim, tem filho, mas eu vou tentar seguir aqui com vocês. Eu acho muito legal nesse movimento da gente entender o hábito, é olhar de fato o que eu quero criar e o que eu quero mudar, né, Mi? A gente gosta muito de fazer uma lista, de passadamente colocar no papel. Né? Às vezes a gente fica, eu não consigo fazer essa leitura, eu não consigo ler esse livro, eu não consigo ter o hábito da alimentação saudável, eu não consigo estudar tal matéria. Enfim, a gente pode escolher qualquer hábito, nós podemos desenvolver qualquer hábito. Primeiro, faça essa lista do que você quer. É muito importante o que você quer eliminar ou o que você quer criar, qual hábito você quer criar. E os dois têm o mesmo peso, tá? O mesmo peso de você eliminar um hábito ruim, por exemplo, parar de fumar, ele tem o mesmo peso de você criar um hábito, né? Que é criar o hábito, por exemplo, da leitura. Né? Então, primeiro pergunte o que você quer fazer. Né? E aí você vai fazer essa lista, esse cronograma de como é o seu dia para inserir esse novo hábito ou eliminar. Né? No caso, a gente vai explicar um pouquinho para vocês esse ciclo. Mas o que acontece? A hora que eu escolho eliminar ou que eu escolho incluir esse hábito, vocês concordam que eu vou precisar olhar para minha rotina? E entender de fato o que está acontecendo nessa rotina? Né? O que starta essa vontade de, por exemplo, fumar? Ou que starta essa vontade de não ter essa alimentação saudável, de querer comer algo que não é a vontade, às vezes, de eu não estudar, né, Sol? De eu não focar. Que starta essa vontade, exatamente, né? Faço tudo mesmo os cursos que eu disse que eu ia fazer, né? Não estou aproveitando a quarentena para isso, né? Disse que eu ia fazer isso e aquilo, não estou fazendo, não estou dando conta. Disse que eu ia estar presente na aula online, eu não estou conseguindo assistir. Então, tem algum mau hábito que está te acompanhando, né? Tem alguma deixa, né? Só algum gatilho que está te impedindo de atingir essas metas. E primeiro eu vou ter que mapear para entender aonde está esse gatilho, né, mim? É muito, muito, muito importante. Então, se eu vou querer, por exemplo, incluir o hábito da leitura, eu vou precisar entender dentro do meu dia aonde tem esse horário para eu colocar. E se eu coloquei esse hábito da leitura num horário e eu não estou conseguindo cumprir, o porquê que eu estou colocando nesse horário? O que está acontecendo nesse horário que está tendo esse gatilho que faz com que eu não consiga realizar esse hábito?
né? Então, por exemplo, eu coloquei pós-horário do almoço. Então, eu almoço e eu coloquei que depois do almoço eu vou ler uma página do livro. O que está acontecendo depois, né, nesse horário, depois de você almoçar, que você começa a fazer essa leitura, que você não consegue ler essa uma página? É preguiça? É sono? Né? Depois de comer, não sei vocês, dá aquele soninho, dá aquela preguiça. Então, eu já consegui analisar que aquele momento não é o momento ideal. Qual que é a emoção que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo naquele momento? Preguiça? Não é? Então, o primeiro de tudo é eu analisar qual é o gatilho, tá? O gatilho, vocês entendam aqui qual que é o estímulo, tá? Estímulo, a deixa, o gatilho. Que me leva, né, a esse processo. O que me leva a não conseguir criar e desenvolver esse hábito. O segundo passo é eu entender qual recompensa eu estou buscando. Então, eu vou pegar o exemplo da preguiça que a Sol comentou. Tá, quando eu sinto essa preguiça, que é o meu estímulo, o que eu busco? Qual que é a recompensa que eu estou buscando? Tá, senti preguiça, fui para o sofá. Vamos pensar assim? Qual que é a recompensa que eu estou buscando ao ir para o sofá, ao invés de ir para a mesa do escritório ler aquele livro? Porque eu vou estar o meu cérebro ele vai estar sempre buscando o prazer ao invés da dor. Ele não entende que o prazer imediato me leva a uma dor de longo prazo. Enquanto a dor de curto prazo vai me levar a um prazer de longo prazo. Vou voltar aqui para vocês. O seu cérebro vai estar sempre buscando um prazer de curto prazo. Então, eu vou lá e como doce buscando um prazer. Então, eu vou lá e vou para o sofá buscando, às vezes, o convívio com o meu esposo, o convívio com alguém da minha família, uma conversa, ou um cochilinho, né? Algo que me faça, de novo, voltar para os hormônios ligados né, às sensações de prazer. Ok? Tá. Só que se eu for trocar, por exemplo, aquele doce por uma atividade física, você concorda que eu vou ter uma dor no curto prazo? Vou ter até um processo, nossa, sair de casa, caminhar, tal, ou fazer uma aula de fit dance na sala de casa. Exatamente. E normalmente eu ir para esse movimento de criar esse hábito é muito mais gostoso, porque a recompensa que eu tenho de ir para o sofá ou comer esse biscoito, ele acontece muito mais rápido quando eu vou para academia. Se eu vou para academia hoje, o resultado acontece hoje? Se eu como a bolacha e sento no sofá, a recompensa acontece no momento? Naquele exato momento? Acontece. Né? Quando eu vou na academia, por exemplo, né, vou dar esse exemplo, eu demoro para ver os músculos. Quando eu estudo matemática, eu demoro para ver o resultado. Quando eu como esse biscoitinho, eu sinto o resultado na hora, não sinto? Exatamente. Então, dica para você, né, Sol? O que você busca de curto prazo que está te levando a esse mau hábito, ao invés do seu objetivo de longo prazo? Né? Então, olhe para você e identifique isso. Porque muitas das vezes não é a rotina que você procura, é o que está por trás dela. Eu costumo dar o exemplo do cafezinho, né? Eu, durante um tempo, eu queria conter gastos, né? E eu percebi que grande parte do que vinha, gente, no meu cartão de crédito eram as famosas paradas para café. Quem conhece a Sol sabe que a gente gosta de um cafezinho, né? Gosta de uma cafeteria, estamos sentindo falta delas, por sinal. Né? Mas teve uma época que estava assim, não? Demais. Exagerado esse movimento.
E nesse processo de exagero, né, desse processo do hábito de tomar café, o que eu observei? Será que eu ia lá por conta do café, do alimento, ou eu ia atrás da conversa, do diálogo, porque naquele período do meu dia, naquele horário, eu já estava exausta, né? Então, muitas das vezes eu posso estar indo atrás de algum hábito ruim, ou algum hábito que eu quero eliminar, porque eu estou com outros objetivos agora na minha vida, eu posso estar indo atrás de uma outra recompensa. E daí o terceiro passo, gente, é eu identificar qual é a nova rotina que eu quero. Cada vez que eu sentir aquele estímulo, aquele gatilho, buscando esse prazer. Então, eu posso ter uma troca com meus amigos, não necessariamente indo para o café gastar recursos, sendo que o meu objetivo agora é economizar, né? Eu posso encontrar nesses estímulos saídas para esse movimento. Eu estou vendo que tem um pessoal chegando do nosso próximo webinar, né? Estamos agora falando sobre hábitos e, na sequência, vamos dar início ao movimento de ajudar empresários nessa crise atual. Sinta-se à vontade para continuar aqui conosco, né, Sol? A gente vai agora explicar especificamente o hábito número 1. Então, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Stephen Covey ele veio trazer para a gente que pessoas bem-sucedidas, pessoas que conseguem os seus objetivos, possuem como diferença das demais pessoas serem assertivos quanto a hábitos. Não é que eles sejam, assim, pontos fora da curva, é que eles realmente têm hábitos muito fortes. E é por conta disso que o primeiro hábito que ele apresenta é a proatividade. Então, o hábito número 1 que a gente está trazendo para vocês como movimento nesse primeiro webinar sobre os 7 hábitos se chama proatividade. E não é uma proatividade comum. É a diferença entre eu ser reativo de eu ser proativo. O que é uma pessoa proativa ao invés de reativa? É aquela que, segundo Stephen Covey, entende o amor como verbo, não como sentimento. O que é isso, Mi? Significa que as pessoas, frente ao que elas sentem, elas não simplesmente reagem, mas elas analisam se aquela reação que elas vão ter frente aos acontecimentos estão conectadas com os objetivos que elas têm. Então, sim, elas sentem preguiça. Então, sim, elas também sentem desânimo. Então, sim, elas também sentem-se cansadas. Mas, apesar do que elas sentem, elas escolhem se mover de acordo com os seus objetivos e não de acordo com os seus sentimentos, única e exclusivamente. Então, elas vão caminhar apesar de. Elas vão ler apesar da vontade do seu sofá. Porque elas estão muito conectadas com os seus objetivos. Elas sempre se perguntam, isso está conectado ou não está? Faz sentido ou não faz sentido para quem eu quero ser daqui para frente? Pode passar. E daí, gente, a gente coloca muito uma frase que o Stephen Covey diz, né? Haja ou seja submetido a ações. Ou eu vou escolher agir e ser proativo, ou eu vou ficar dependendo da ação alheia. Né? A gente vai falar daqui a pouco com os empresários, a gente fala muito isso para os nossos clientes empresariais. É você que dita as regras para o seu mercado ou o seu mercado que dita as regras para você? E cada hábito que a gente vai construindo vai fazendo com que os nossos músculos da proatividade sejam cada vez mais fortes. Então, talvez hoje você consiga exercitar a proatividade para algo pequenininho. 1%, né, Min? 1%. Mas a partir de 1%... Eu acho que esse é o convite de hoje, né? O convite de hoje é você se movimentar 1%. 1%, gente, não é algo grande, não é algo macro,
olhando para tudo que a gente conversou, para esse movimento que a gente trouxe para vocês, né? Então, escolham aí, né? Esse acho que é o convite que a gente tem para fazer para vocês. Escolham um hábito que vocês desejam transformar, né? Seja um hábito ruim, ou seja, criar um hábito positivo, né? positivo, No caso. enfim. E comece com 1%. Começa primeiro criando a positividade dentro dele, né? Sim, eu consigo. Sim, isso é para mim. Sim, eu sou um leitor, né? Eu sou uma pessoa que cultivo a alimentação saudável e comece a olhar esse ciclo do hábito que a gente conversou. E comece, escolha a partir de hoje esse 1%. Exatamente, exatamente. E ele fala muito, né, a gente vai passar agora para o próximo slide, sobre a capacidade de produção. O que é essa capacidade de produção? É eu não exigir do meu músculo mais do que ele pode dar hoje. Não vou me frustrar. Agora, se eu exigir a minha capacidade, se eu consigo fazer 1%, eu vou fazer 1%. Se eu consigo ler uma página hoje, eu vou ler uma página hoje. Se eu consigo ler 10, eu leio 10. Mas se eu conseguir ler uma, tá tudo bem, né, Sol? Desde que eu respeite a minha capacidade de produção. Tá? E frente a isso, né, Sol, a gente vai deixar uma tarefa. Lembrando que todos esses slides vão estar disponíveis no portal do NUC para acesso de vocês. Qual que é a tarefa? A gente separou um vídeo muito curtinho sobre ser proativo ao invés de reativo. E nós te convidamos de hoje a amanhã, como a Sol falou, a escolher o seu 1%. Ao escolher qual hábito negativo você quer mudar ou qual hábito positivo você quer implantar a partir de hoje, assista esse vídeo, compartilhe com a gente o que fez sentido para você e amanhã a gente vai dar sequência a essa musculatura de hábitos. Então, hoje é um primeiro movimento, é o primeiro 1% que a gente vai plantar. Amanhã a gente vai falar sobre o hábito tenha um objetivo em mente. Então, depois desse primeiro 1% seu, a gente vai para os próximos 2%, né, Sol? E juntos a gente vai ir caminhando para essa consecução de hábitos revolucionários. Exija do seu músculo aquilo que ele é capaz de dar. Espero que vocês tenham gostado, né, Sol, desse primeiro movimento e que a gente possa, ao longo dessa semana, ir construindo essa transformação juntos. E olhe para você com muito amor, né? Então, quando você estiver desenvolvendo ou eliminando esse mau hábito, olhe com amor. É 1%, você vai errar, vai cair e vai levantar, tá? Então, até amanhã, até o próximo hábito, e daqui a pouco vamos começar mais um tema super bacana com os nossos empresários.